Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar sobre um assunto aqui um tanto que complexo. E eu não tenho nenhuma pretensão em ter todas as respostas, mas eu quero caminhar com vocês nessa jornada e refletir juntos sobre perguntas cruciais na nossa vida. Inclusive o Jordan Peterson, ele aborda sobre isso nesse vídeo dele. Fala sobre a vida é um sofrimento, a vida consiste em momentos de sofrimento, a vida é um desafio muito grande. Então, muitas pessoas, para conseguir lidar com a vida e para continuar em frente, mediante os desafios que a vida impõe, elas buscam ali vários momentos de picos de satisfação e que muitas vezes são autodestrutivos. As pessoas escolhem uma busca incoerente ou irracional por dinheiro. Outras se afundam nas drogas, outras no álcool, porque não querem lidar com a realidade da dificuldade da vida. E por outro lado, outras pessoas entendem que o propósito delas, que o objetivo delas em relação à vida que elas têm é simplesmente ter prazer. Então elas optam por buscar uma vida hedonista, uma vida que é prazer pelo prazer. Enfim, então eu quero abordar isso com vocês nesse vídeo. Vamos lá comigo aqui, esse comentário de Jordan Peterson. São apresentadas numa tentativa de pegar as abstrações filosóficas de alto nível e transformá-las em algo que seja minimamente praticável pelas pessoas. E para fazer a próxima boa ação em sua vida, né? Para melhorar, para que a gente não tenha que sofrer tanto. Bem, e também para que as pessoas ao seu redor não tenham que sofrer tanto. Uma das coisas sobre as quais tenho conversado com o meu público é a relação entre a responsabilidade e significado, que é, como diria, é um refrão constante no livro. É uma de suas mensagens subjacentes, digamos, ou temas, né? É uma melhor maneira de pensar sobre isso. Se você começar com a presunção de que há uma linha de base de sofrimento na vida e que isso pode ser exagerado como consequência dos erros humanos, como consequência da malícia e da traição, a autotraição e o engano. Ou seja, não dá para negar que intrinsecamente o ser humano tem sim uma predisposição e uma capacidade para cometer o mal. E já partindo para uma pergunta filosófica, né? Por que nós temos essa capacidade intrínseca de cometer o mal? Apesar de sabermos, a gente tem que admitir que a gente sabe, a nossa consciência detecta, a gente sabe qual é a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. A gente sabe qual é essa diferença. Somente nós temos a capacidade e a consciência de reconhecer qual é a moralidade das coisas. O sentido que está subjetivo, muitas vezes. Então, Jordan Peterson, ele fala sobre isso, sobre a responsabilidade e o significado. E todas aquelas coisas que fazemos uns aos outros e a nós mesmos que sabemos que não são boas e amplificam o sofrimento. Essa é a linha de base contra a qual você tem que trabalhar. É a contemplação dessas coisas que muitas vezes deixa as pessoas desesperadas, deprimidas, ansiosas, sobrecarregadas e assim por diante. E elas têm razão, mas você precisa de algo para enfrentar isso. O que você coloca contra tudo isso é o sentido. O sentido é, na verdade, o instinto que nos ajuda a nos guiarmos através dessa catástrofe. E a maior... É importante pontuar aqui que essas são as grandes perguntas da vida. Eu vou pontuar 3. Origem, significado e destino. Primeira pergunta, origem. De onde viemos? Qual é o propósito de eu existir? De onde eu vim? Eu sou simplesmente o resultado de uma série de acontecimentos aleatórios da natureza, da evolução humana ou da evolução do universo. Eu sou simplesmente um emaranhado de células que respondem a estímulos químicos no cérebro. Eu sou simplesmente isso. A maior parte desse sentido se encontra na adoção da responsabilidade. Por exemplo, se você pensar nas pessoas que você admira, bem, você pensa primeiramente nos momentos em que você tem a consciência limpa, porque essa é uma boa coisa a qual aspirar e é algo diferente da Uma felicidade. consciência limpa é diferente de felicidade, né? É melhor.
Você não tá se culpando, não tá se sentindo mal Isso consigo mesmo. mesmo. Você sente que você Tá está limpo. limpo. Você legitimou sua existência e assim você não acorda às 3 da manhã suando frio pensando em todas as coisas terríveis em que se envolveu. O que você disse a alguém que não deveria ter dito, ou como você agiu de certa Uma maneira. oportunidade que você perdeu, ou as coisas que você desperdiçou e que deveria ter aproveitado e tudo isso. Portanto, se você pensar nos momentos em que você esteve em paz consigo mesmo, Percebe? Por que que eu vou me importar em me desenvolver em relação ao meu caráter, me desenvolver como ser humano, me desenvolver na minha personalidade, no meu autoconhecimento? Por que que eu vou me importar em lidar com as perguntas difíceis da vida, com a autorresponsabilidade, né? De ter que resolver as coisas que estão diante de mim. Tem que chamar para mim a responsabilidade e falar, pô, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Por que que eu vou gastar energia com isso se não houver um propósito transcendente? Se depois, quando tudo isso acabar, quando a minha vida terminar, o meu coração parar de bater, eu simplesmente parar de existir? Por que fazer alguma coisa ao invés de nada? Por que amar ao invés de não amar? Por que fazer o bem ao invés do mal? Se nada disso tem sentido, ou propósito, ou significado. Vamos continuar. com relação a como você está se comportando no mundo, eles ocorrem quase sempre em condições nas quais você adotou a responsabilidade. Pelo menos a maior culpa que eu acho que você pode experimentar talvez seja o puro conhecimento de que você não está nem mesmo cuidando de si mesmo, de modo que você está deixando essa responsabilidade para outras pessoas. Porque isso é bastante patético, a menos que você seja um psicopata e esteja vivendo uma vida parasitária. Isso Bom, tudo que o Jordan Peterson está falando aqui tem muito sentido. Mas, de novo, o motivo e o propósito transcendente, ou seja, eu só consigo entender por que que eu tenho que assumir a autorresponsabilidade de ser um ser humano melhor, de me tornar um ser humano melhor, de não ferir o meu próximo, de cuidar das pessoas que estão próximas de mim, de valorizar as pessoas, de respeitá-las, de amá-las. Por que que eu vou me importar se eu antes não tiver entendido? Claro, eu posso fazer isso simplesmente por uma questão cultural, ou porque eu acho que é bacana fazer autopreservação, pode ser também. Mas se eu não responder as perguntas sobre a origem, por que disso? Por que eu estou aqui? Por que que eu existo? Segunda pergunta, significado. Qual que é o propósito da minha existência? E o Jordan Peterson aborda um pouco disso nesse vídeo, falando de você agarrar para si uma missão de vida, um propósito maior do que você mesmo. Mas, de novo, por que que eu vou gastar energia nisso e não nos meus próprios prazeres? Se não existe verdade absoluta ou bem absoluto, ou certo ou errado como moralidade, se não existem essas coisas, se a minha cosmovisão aponta que eu não preciso me importar com isso, que acabou, não tem mais com o que se preocupar, por que que eu vou fazer o que é certo ao invés do errado? Por que eu vou amar ao invés de odiar? Por que eu vou ajudar ao invés de ferir? Então, essas perguntas são perguntas que hoje em dia estão sendo ofuscadas por prazeres superficiais. Se, ao contrário do naturalismo, a minha origem vem de Deus, um ser transcendente, que é bom, perfeito e justo. Se a minha origem vem dele, se o meu significado de existir vem dele, ou seja, ter prazer nele por todos os dias da minha vida, me regozijar nele todos os dias da minha vida, ter contentamento em Deus todos os dias da minha vida, se esse for o meu significado de vida. Então,
eu já não preciso mais buscar coisas superficiais para me suprir. O pecado nos separou de Deus. E Jesus, ele vem para restabelecer a comunhão que perdemos lá no jardim. Por isso ele diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele se entregou por mim e por você para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Não a vida que o mundo prega, não a vida que a cultura, que Hollywood, que a sociedade tenta colocar para você através das propagandas e através do apelo dopaminérgico. A vida que ele nos promete é vida eterna, tendo prazer e satisfação nele. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que o máximo de pessoas possíveis também sejam edificadas. E até a próxima.